De volta com o nosso Tudo Posso, tudoposso@redefamilia.com.br é o nosso endereço eletrônico para que você escreva para a gente, participe da nossa sessão de beijos e abraços e caso tenha dúvida, pode perguntar aos nossos convidados. Tá frio aí na sua cidade? Um clima frio, uma noite agradável, sabe o que isso convida? Sabe o que isso pede? Que tal um jantar a dois, um momento descontraído com os amigos em casa? Se você está pensando que para isso é necessário uma mega produção, está se enganando. Tudo bem que receber bem os convidados é uma mistura de vários ingredientes, como se você estivesse preparando uma receita. Mas é claro que é possível montar uma mesa com alto estilo, uma mesa muito elegante, com as coisas, com as peças que você tem aí na sua casa. Quem vai desmistificar para a gente esse universo é a Personal Organizer. Olha que nome chique, é a Márcia Trovo que está com a gente aqui. Márcia, bom dia. Bom Seja dia. bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A Márcia que trouxe todos os seus aparatos aqui para ensinar para a gente hoje. Márcia, o que é necessário para eu começar a montar uma mesa, um jantar? O que é fundamental, eu não posso esquecer? Bem, primeiro você precisa saber qual é o prato que você vai servir, né? Qual o tipo de alimentação que você vai colocar. Então eu começo pensando no cardápio, é isso? O cardápio, o que você vai servir, se você vai ter peixe, se vai ter um prato, uma sopa, um prato principal, o que é que você vai servir. E aí você vai procurar os utensílios que você tem em casa. Então vamos lá então. Primeiro eu quero pensar se eu vou ter uma salada, Isso. se eu vou ter uma sopa, um caldo de entrada, é Uma isso? massa, Uma massa. qual é o prato principal, a sobremesa. Já penso na sobremesa também? Sem isso é dúvida. importante. O contexto, porque você tem que harmonizar esse jantar, né? Então olha só, gente, você pode ir para a cozinha, preparar tudo isso durante o dia, né? Aproveitar as receitas que a gente passa para você aqui no Tudo Posso, ou então até comprar, não tem problema nenhum colocar no micro-ondas lá não. O segredo fundamental dessa nossa conversa é você ganhar a pessoa já pela apresentação da mesa, criando esse clima romântico ou mesmo elegante, para um simples jantar entre amigos, não é isso, Márcia? Que não é nada complicado. Não é complicado. Não é. Você vai usar os utensílios que você tem em casa. Por isso que a organização faz parte desse contexto. Porque se você tem uma cozinha organizada, você tem um jogo de pratos que você possa usar dia a dia. Todo mundo tem uma louça branca em casa. Eu opto pela branca, por exemplo. Você vai conseguir montar qualquer tipo de mesa. Um almoço, um jantar, sem nenhuma complicação. Então, Márcia, eu tenho uma convidada muito especial para jantar comigo. E eu quero preparar uma mesa de jantar para ela. Que ótimo. Perfeito? Vamos então, por lá. favor, minha convidada especial, por gentileza. Obrigada, Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom. Dois Bem-vinda, beijinhos, bem-vinda à minha Fica à casa. vontade. Por favor. Olha só, Olha, não me cavaleiros, deixa cair, homens. Não, vamos lá. Deixa prontinho. Então vamos lá. Essa mesa aqui já está pronta, é isso, Márcia? Isso. E agora eu vou ensinar para vocês como você montar um jantar para dois, bem simples, tá? Com o que você realmente tem em casa, sem precisar sair para comprar nenhum acessório. Pode abrir. Aí, no caso, eu coloquei 2 guardanapos. Por que 2 guardanapos, Márcia? Porque um é para tirar o batom. Na verdade, eu gosto isso? do mais escuro. Aham. Hoje em dia se fala até muito no guardanapo de papel. Pode ser usado, né? Não existe o deselegante. Um jantar informal. Num jantar formal, assim, a gente faz a opção realmente para o guardanapo de tecido. Agora, uma Mas situação. você entendeu para que é? Eu entendi, Porque a pra tirar pessoa o está com batom. muito batom, você Isso. tira o batom Então, e mostra para mim os dois coloca. guardanapos Então, aqui. olha, Isso, olha aí. eu ó. quero mostrar. Então, a gente tem o guardanapo vermelho, que a mulherada utiliza No caso, para tirar o batom. Seria não, propício pode para ser um isso, amarelo. né? Qualquer Isso, cor, tá. E aqui o guardanapo branco. Ô, Márcia, você apresentou uma dobradura interessante aí no eu guardanapo. fiz, Isso é legal. É bem simples de fazer, por simples, sinal, você né? pode... E aí um guardanapo branco que você tenha, você pode compor. Eu escolhi o vermelho por ser um jantar a dois. Romântico. Né? Então eu coloquei o branco e o vermelho, mas aí você pode utilizar o que você tiver em casa, Agora, tá? esse aqui é um guardanapo de tecido. É Isso. verdade que o guardanapo de papel, eu não devo dobrá-lo, não devo manuseá-lo? Olha, na verdade, ele geralmente vem com uma dobra, né? O guardanapo de papel. É aquele E aí, quadradinho, né? Aquela dobra em quatro, você perfeito. pode colocar da maneira que você achar melhor. Tem gente que coloca até no colo. Não é deselegante, né? O importante é você saber usar isso na hora certa e por quê. Se você disse o batom, eu optei aqui porque eu vou tirar o batom e vou usar o branco para não sujar, fica feio a marca, fica deselegante até na mesa. Você colocou o guardanapo do seu lado esquerdo. Esquerdo. É isso sempre? Mas eu vou começar a montar a mesa agora que nós falamos do guardanapo, com os pratos, Então tá? vamos lá então, começando Então, com os pratos. primeiro é a entrada, né? Isso, mas aí como é que eu vou montar a minha mesa? Geralmente, para um jantar ficar mais assim, elegante, você costuma usar um suplá. Vamos dizer que eu não tenho suplá em casa, mas eu tenho um prato maior. Suplá é aquela Suplá base. é a base isso. que vai sustentar é o meu prato. maior que o prato. Tá?
Aqui eu usei um prato maior. Se eu tiver o suplá, eu coloco a toalha do mesmo jeito? Você pode colocar ou não. Aqui ela fica mais aconchegante, mas pode fazer um jantar mais despojado e não usar, tá? Eu dei essa opção de você estar colocando um prato como suplá, porque como ele é maior, ele vai me servir de apoio. Esse suplá, ele nunca sai da mesa, tá? Ele permanece. O que vai trocar são os pratos de cima. Ok. E aí eu venho com o prato principal, que é esse aqui, que eu optei também que ele tem uma faixa vermelha, onde eu vou servir o prato principal. Eu acho que a produção vai pegar pra gente até um suplá pra gente mostrar Tá aqui, legal. só pra gente ilustrar Pra pro público de ilustrar. casa o que é um suplá. Isso. Por Ok. favor, Claudinei, traz pra gente aqui. Legal, prontinho, ó. Pra vocês Isso. saberem o que é um suplá, olha aqui, ó, aqui nas minhas mãos. Olha, esse aqui é um suplá, perfeito, né? É de inox, metal, e esse é isso, suplá, né? ele serve Isso. como apoio. Aham. Então, no pro caso, meu ele iria jantar. embaixo. Sim. Perfeito. Tá? Eu precisaria desse outro prato Não, aqui, eu Márcia? coloquei Não porque tem eu tô necessidade, contando né? que eu não tenho suplá na minha Perfeito. casa. Então vamos lá, nós não temos o suplá, então produção, tchau. Guarde o suplá, tá aqui. Bom, aí vem o prato principal. O prato principal, ele vai em cima do suplá. O suplá, ele não troca, como nós já conversamos, ele aqui vai fazer o serviço para apoiar o meu prato principal. Eu vou servir uma sopa, então eu tenho meu prato de sopa em cima do prato principal. Se fosse salada, qual prato que você colocaria? No pratinho de sobremesa, eu posso sobremesa. ter um menor que eu vou colocar aqui Pode lateral. ser Esse um aqui. prato assim, é Então isso? vamos supor que eu não vou servir a sopa, Uma salada seria a aí. salada aqui, tá? Salada geralmente as pessoas comem menos, né? Seria essa a explicação, talvez, Márcia? É isso? A quantidade aí vai depender É de... porque é uma entrada, né? Você não vai comer que nem um boi lá. Né? É um É só jantar uma entradinha. elegante, é um jantar elegante. Vamos e olha, lá, Rafael. também vou dar uma ideia que eu acho que já pode vir pronto. Essa saladinha já vir no pratinho. Então também te minimiza muito bem, o trabalho, muito bem. tá? Até a gente ganha espaço na mesa. Você não tem uma Exatamente. mesa muito grande para trazer as bandejas, né? Com isso, né? Você pode As trazer esses travessas. pratos prontos, tá? Perfeito. E eu tô vendo aqui que tem um pãozinho, que é um couvert, né? Então, aqui eu vou colocar, olha, aí eu também usei, você pode usar qualquer louça que você tiver. Ela não faz parte do jogo, mas ela vai dar uma graça aqui, o movimento no... Cria E ele um também, charme. isso, e ele vem na lateral do seu prato principal aqui. Você pode usar, aqui eu coloquei um pãozinho. Na lateral esquerda. Sempre, tá? E aí você coloca... Porque às vezes a gente chega na mesa, tem um monte de negocinho de couvert. Você fala, será que eu pego da direita? Tanta ou da esquerda? coisa. Não, é sempre ao lado esquerdo, tá? Detalhe, o pão, sempre você pode cortar a mão. Você não usa faca, tá? Que você vai manusear... Então você vai manusear com a mão mesmo. Com a mão Quebrar mesmo. o pão na mão, Não é em cima ou no cantinho aqui? Você pode usar em cima do teu Ok, pratinho, quebrar que aqui. aí não tem assim uma regra específica, mas o elegante é realmente você cortar o pão com a mão e nunca com a faca. E aí também pode trazer fatiado. Vamos dizer que o pão é maior, traz fatiado para a mesa. Quanto mais você organizar esse jantar para que a pessoa que está sendo servida se sinta à vontade, melhor, né? Alimentos muito difíceis de comer te deixa mais embaraçado na hora de como é que eu vou pegar, como é que é com a mão, fica deselegante ou não. E você quer trazer conforto além, Que a pessoa se sinta bem na se sua sinta casa, bem, né? com bem-estar. Então vamos lá. Continuando. Agora, vamos lá, os Já temos talheres. os pratos, o couvert, agora os talheres. Talheres. Os talheres é uma grande confusão, Todas não é, as Márcia? pessoas As têm pessoas dúvida erram. como usar os talheres. Sempre de dentro para fora. Aquilo que eu vou utilizar primeiro vai para Estão- fora, isso. isso. E aí eu vou comendo Então, e de eliminando. fora pra dentro. Desculpe, de É, fora para dentro. E eu vou tá? eliminando, é isso? Exatamente. Dessa forma. E Perfeito. caso eu não saiba, eu sempre olho ao meu redor, mas nesse caso, como somos duas pessoas, vai ficar mais difícil se o outro não souber também. Num jantar, num restaurante, Isso, com de mais fora pessoas, pra dentro. dá aquela disfarçada básica, vê o que o colega do lado tá fazendo Toma e uma faz água. igual. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. E vamos lá. Então, aqui, como você já está aí servida, garfo no lado esquerdo, E faca Ok. do lado direito. sempre o corte para dentro. Isso é super interessante. E colher, colher. ao lado da faca. Eu tenho uma dúvida. A gente vai comer salada também. Vai comer Ok. com o mesmo garfo e faca? Então, aqui no caso eu não vou servir a salada. Ah, Aqui não é a tem sua. Aqui eu salada, tô aqui é a no, eu tô sopa. no apoio. Se tivesse salada, Se tivesse, você eu tenho mais colocaria- um garfinho. E assim, a quantidade que você vai servir de alimentos que você vai ter, assim, os pratos
vai ser de acordo com os talheres. Ô, Márcia, e se eu tivesse, no caso, a salada, como a Maria Cândida sugeriu, o tamanho dos garfos, dos talheres, interfere? Interfere, sim. Isso num jantar formal, ele tem o tamanho para cada tipo de alimentação. Ele é um pouquinho menor. Isso? Aí vem o talher de peixe, se fôssemos servir peixe, por exemplo, ele também teria um outro formato. O talher de peixe é um outro desenho. Arredondadinho. É uma faca que não corta, a gente só desfia, não é isso? Exatamente. Então, de acordo com o que você vai servir. Então eu vou servir a salada, já vão estar os talheres prontos para cada tipo de alimento que Agora, vai vir. Márcia, eu estou vendo os talheres do lado, né, na paralela do prato aqui, mas acima também tem mais talheres. Tem 3 aqui, é um conjunto: garfo, faca e a colher. Tá, aqui no caso é da sobremesa. Ah, sobremesa, então. Porque eu vou usar esse pratinho depois lateral. Então aqui vem a faquinha da sobremesa. A faca sempre antes. Isso. Depois você tem o talher aqui, olha. E você pode colocar nessa disposição. Eu Então, tenho uma vejam aí. dúvida com relação aos talheres. Tem pessoas que terminam assim, terminam assim, terminam assim. Enfim, tem gente que fica assim pro garçom. Aqui o avião vai ele não decolar, Maria fecha Cândida. Então o ideal... Como que é? Como que você termina O uma ideal refeição? é que você apoie o talher. Depende também muito do prato. Tem restaurantes que têm pratos ovalados que ele escorrega, que é muito difícil também. Mas o ideal é que você mantenha esta posição para terminar. Nunca cruzar. Nunca cruzar. E não jogar o Agora, guardanapo em cima, E né? se eu ainda Não. tiver... Não tem? Né, Joga o não guardanapo jogar o em cima, guardanapo em não cima. Você é vai jogar. aguardar, então E você... se eu estiver aguardando, estiver conversando Você com alguém... pode apoiar isso. aqui, isso é elegante. Você pode, sim, porque às vezes tem um prato quadrado, então fica difícil, o talher escorrega. Você pode apoiar ali na mesa. E geralmente, jantares formais, eles não têm os aparadores, mas aqui você tem um pequenininho que você pode apoiar o talher É uma também. possibilidade. O que não é elegante, gente, com licença aqui, ó, é você ficar conversando com alguém do lado e ficar conversando com ela assim, ó, com o talher na mão. Parece um maestro de uma orquestra. Por favor, né? nem não ficar faça batendo. isso. Não faça Nada, isso. nada disso. Realmente, os talheres, eles têm essa função. Pode falar. Já terminou os talheres? Já. Vamos nos copos. Agora os copos. Tá. Hoje em dia vende-se copos de todos os tipos. Então Ok. não é que nem antigamente que você sabia copo de vinho, copo de água, não sei o quê. Você pode pôr num copo de água um vinho, de repente. Pode. Mas o tradicional como que é? Então, vamos lá. Aqui, copos, você pode usar a variedade que você tiver em casa também. As cores também, você pode criar. Na verdade, um jantar, para que ele fique bonito, né? O visual dele é que você crie, né? Então, aqui eu misturei alguns copos. Você vai usar... Eu vou servir nesse jantar o vinho tinto ou o branco. A pessoa vai escolher. Ah, não, eu não quero, eu gosto de vinho branco. Ok, então eu uso o copo para água. Geralmente é vinho tinto, vinho branco e água, tá? Aqueles, se você for reparar, geralmente eles são em ordem do maior para o menor. Mas caso eu não tenha isso em casa, não tem o menor problema de que eles sejam de igual tamanho. diferentes e não precisam ou nem iguais. ser tão sofisticados dessa forma. Não precisam. Aqui, se eu quiser e meu convidado quiser tomar uma tacinha de champanhe, eu posso colocar entre os dois copos, o tinto e o branco. Ok? Ai, que vontade de jantar mesmo. Mas daqui a pouco tem a culinária, viu, gente? Que é esse Olha, copinho, não vamos Márcia? esquecer sempre de um arranjo floral, que dá uma graça, né? E você também pode pegar uma flor e colocar, montar um arranjo simples. E um copinho menor para um licor, ou seja, um digestivo que você queira colocar, que ele realmente não faz parte do contexto, mas ele vai dar uma graça aqui na mesa. Eu tenho uma dica para a gente não errar na disposição da faca e do garfo. Pensar que a faca é mulher, é feminina, e o feminino, gente, a mulher sempre fica do lado direito do homem, né? Então, olha só. Eu acho que ando do esquerdo, nem sei onde eu ando. É a faca, as bebidas, direito, ou garfo ou couvert, esquerdo. Tô certo nisso? Isso mesmo, muito bom. Então ficou a Ótima dica. Legal. E é claro que assim, a Márcia deu pra gente aqui uma enfeitada, ela colocou as flores, eu coloquei ainda uma foto no porta-retrato. Olha, aqui tem o Isso. isqueiro pra poder acender a vela, viu, Uma gente? Isso velinha. que caiu aqui. Isso. Pra criar esse clima romântico. Posso colocar outros elementos, a flor não precisa ser tão alta assim. Não. Pode ser uma flor mais baixa, Aqui eu né? vou fazer uma rapidinho, só para vocês olharem. Olha, eu peguei uma peça que eu tenho em Uma outra casa, peça. algumas flores soltas
pouquinho de água São e olha, orquídeas. umas orquídeas. Isso. Sabe que eu vi de relance? Pensei que fosse uma salada isso daí. A Maria Você Cândida já tá com fome, né? Já está revelando que Essa está com não é fome. comestível, tá? Calma que a Augusta Nani já chegou, Maria Então Cândida. aqui você também pode montar um arranjo bem simples que você tem em casa. E a lavanda ainda existe? Existe. Aí você Você pode pode explicar sofisticar. o que é pras Só tem que pessoas? tomar muito cuidado com o perfume na mesa, flores que tenham um aroma muito forte. A lavanda, gente, é um potinho, né? Um vem- outro recipiente que vem com uma aguinha. Geralmente essa água, ela é perfumada. Para as pessoas não correrem o risco de beber essa água. Isso já Pra lavar aconteceu. a mão. Acontece É muito. só para lavar a mão. Então ela fica no cantinho. Você comeu o pão com as mãos, não é isso? Você vai né? lá e- Você vai lá, lava, enxuga as mãos no guardanapo Isso mesmo. e segue o seu jantar. Mas eu não Ótimo. vejo mais isso em É restaurante difícil, assim. geralmente não é usual, né? Mas para um jantar em casa, O básico está o aqui. básico, É isso que eu preciso você ter. não erra nunca. Em qualquer lugar, um almoço com a família, vai receber um amigo, você monta uma mesa, você não vai errar, vai ficar Tem ótimo. uma coisa que todo mundo tem dúvida. Pode palitar os dentes na mesa ou não? Põe o paliteiro na mesa ou não? Palitos na mesa realmente é Não. muito desagradável. Palitar os dentes, eu aprendi que a gente pode palitar os dentes no banheiro, de Isso, frente você com o pode deixar no espelho lavabo. e com a luz apagada ainda por cima, de tão Sem feio que é. Sem verdade, ninguém ver. Isso é verdade. Não, Márcia, você deixa no banheiro? Isso, geralmente no teu lavabo ficam um fio dental, palito, se a pessoa... Mas é melhor que não tenha. e o celular onde eu coloco? Ai, na Não, mesa tira o celular. Vamos desligar, né? Um Desligar jantar no maravilhoso, bolso, jantar é uma coisa romântico. íntima, não precisa disso, Isso, né, Márcia? por favor. Agradecer então a Márcia Truvo por essas dicas Muito obrigada. fantásticas. Obrigada, Obrigado pela querida. participação. Bom dia pra vocês. Tudo muito esclarecedor e a gente, é claro, que espera que o seu final de semana seja mais romântico a partir Sem dúvida. dessas orientações aqui. E olha, pode até fazer quiche de alho poró, né? Que a Augusta Nani eu vai vou fazer fazer, pra gente aqui e servir como entrada. Maravilhoso. Não é bom uma dica? Ótima pedida. Legal, obrigado, Márcia. Maria Obrigada a Cândida, vocês. agora você vai mandar beijinhos e É abraços, é verdade. contigo. Bom, vou ficar aqui sentada mesmo. Não, eu vou levantar para ficar mais elegante. Ai, 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 socorro. Bom, pessoal, escreveram pra gente umas pessoas de São Paulo, capital. A Maria Oliveira, muito obrigado por ter escrito. Estela Oliveira, deve ser irmãs, né? Ou mãe e filha. Nós temos o Eliel Almeida, Marcos Bonazante e Felipe Fernando. Um beijo enorme para vocês. Ainda bem que vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado. Estejam gostando, né? E nosso e-mail é tudoposso@programa... Não. tudoposso@redefamilia.com.br. tudoposso@redefamilia.com.br. Rafael. Vamos lá, que agora tem um recado importantíssimo para você que está em casa. Eu quero que você ganhe dinheiro. São duas ótimas dicas para você, meu amigo, minha amiga. A primeira dica é que hoje, nessa quarta-feira, saem 10 mil reais. 10 mil reais em dinheiro livre para você. E também tem um super prêmio de 50 mil reais, isso, da nossa promoção Campeão. E será você o sortudo ou a sortuda que vai levar um desses prêmios, será? Para isso, tem que participar. Olha, a segunda dica é que a promoção Campeão fez tanto sucesso que nós vamos continuar entregando 2 prêmios de 10 mil reais por semana e ainda um super prêmio de 50 mil reais. Mas olha, gente, para concorrer, tem que participar, tem que ligar. 10 mil reais, 50 mil reais em prêmio, isso não vem fácil não. Eu quero que você pegue o seu telefone e ligue agora pra gente no nosso portal. O número aparecendo no seu vídeo é o 99645-0917, 99645-0917. Lembre-se, opção número 7 e você já concorre a esses 2 super prêmios. Já imaginou ganhar 10 mil reais? O que dá para fazer com esse valor, hein? Dá para reformar a casa, pagar as dívidas, comprar uma moto, a moto dos sonhos, presentear alguém e com 50 mil, então, você pode dar até entrada na sua casa, abrir um negócio, comprar um carro zerinho. Tá perdendo tempo, amigão? Pra quê? 996450917, opção número 7. Já ligou? Já ligou? Beleza, parabéns. Mas se não ligou, ligue agora. E se já ligou, vai ligar novamente. A hora é agora. Eu quero ver você campeão, você campeã. E agora nós vamos de notícia aqui no Tudo Posso, repercutindo sobre as atividades de propaganda e assessoria das campanhas políticas que estão gerando um aumento de 25% no número de contratações temporárias. E isso, gente,
só em Campinas. Então, para alguém tem que gerar lucro isso, né? E o setor de comunicação visual, composto por panfletagem, colagem de cartazes, a exposição de placas, é a área que mais contrata nesta época do ano. E também há um aumento no número de contratações dos nossos colegas jornalistas e publicitários. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em todo o estado de São Paulo, são mais de 3.600 candidatos disputando cargos de deputados estadual e federal. É claro que a gente já percebeu que a campanha está nas ruas, uma proliferação de placas de campanhas, também dos panfletos, os santinhos dos candidatos, e isso vai até o começo de outubro. Oi, Maria Cândida. O problema disso tudo, tudo bem as contratações, é totalmente válido, mas esses santinhos, esses panfletos, outdoor, tudo isso suja muito a cidade, né? Todo mundo joga no chão, enfim, as pessoas têm que tomar cuidado. Quando pegar isso, guarda, depois joga no lixo, enfim, ou deixa lá para você não esquecer o candidato, porque suja muito a cidade. A Maria Cândida tem razão, o problema é essa poluição visual que causa nas nossas cidades. Alguns municípios têm as regras, né? Isso pode, isso não pode, mas a própria lei eleitoral já limitou, inclusive, o tamanho daquelas placas que aparece a imagem, né, que faz a campanha dos candidatos. Agora é um tamanho limite e se você perceber um certo exagero, você pode e deve denunciar. Tem que manter o direito de igualdade entre todos os candidatos. E a região de Ribeirão Preto, que já foi responsável por quase 1/3 das lavouras de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, vem perdendo espaço nos últimos 10 anos. Isso em função da crise econômica enfrentada pelo setor sucroalcooleiro. Na última safra, a safra de 2013, 2014, por exemplo, a área cultivada lá da região de Ribeirão Preto, composta por 16 cidades, representou apenas 5% do total dos canaviais paulistas. Eu falei que foi 1/3 no passado, né? E qual que é a causa disso? Tudo começou com a crise iniciada nos Estados Unidos em 2007 e que afetou várias economias e, consequentemente, o preço dos produtos comercializados em todo o mundo, como o açúcar, por exemplo, né, que vem da cana. E entre as consequências dessa crise também está o aumento do desemprego, principalmente na indústria, que tem afetado tantos outros setores. Para se ter ideia, em Sertãozinho, uma cidade muito pequena, que depende quase exclusivamente da cana-de-açúcar, o primeiro semestre desse ano fechou com saldo de 551 demissões. Só que no ano passado, no mesmo período, lá em Sertãozinho, foram 2.600 contratações. Olha a diferença. E agora vamos falar de tecnologia. Um aplicativo criado nos Estados Unidos em fevereiro e lançado no Brasil 3 meses depois, o Secret, que nós até comentamos aqui no Tudo Posso, ele permite que pessoas compartilhem informações em sigilo. O problema é que muitos usuários têm usado o anonimato para difamar outras pessoas, fazer calúnia, criar mentiras e até divulgar fotos íntimas. E um jovem brasileiro, vítima do Secret, entrou na justiça e quer que o aplicativo seja bloqueado, banido no Brasil. Acompanhem. Os adolescentes não desgrudam do smartphone, nem mesmo dentro da escola, onde o uso é restrito. Se já não bastassem tantas redes sociais, pais e professores agora têm mais um motivo para se preocupar. Um programa onde é possível publicar frases e imagens de maneira anônima. Nessa turma, todos conhecem o aplicativo. Você pode zoar os outros, você não sabe, e ninguém vai saber. Todos concordam que tem gente que passa dos limites. Foto que às vezes adolescentes deixam vazar, que foi para o namorado, aí eles brigaram e o ex decidiu postar para revelar. Desde críticas à forma física até a exposição de intimidades, o programa virou mais uma ferramenta para o bullying entre adolescentes. É na base da orientação mesmo. Então aí vai um recado, né, aos pais também, para controlarem melhor e nos auxiliar nessa guerra, porque está instalada uma guerra entre a adolescência. É dessa forma que nós encaramos. O aplicativo foi criado nos Estados Unidos em fevereiro. 3 meses depois, chegou ao Brasil e conquistou milhares de pessoas, a maioria adolescente. O programa é gratuito. Quando é instalado, ele procura usuários na agenda e nas outras redes sociais usadas pelo dono do smartphone. E não tem censura. Frases cheias de palavrão e até fotos eróticas já são corriqueiras entre os internautas.
O aplicativo Secret, que em português significa segredo, nasceu para ser um tipo de autoajuda. A ideia seria pedir conselhos e opiniões de outros usuários para problemas pessoais, sem se identificar. Mas o anonimato incentivou muita gente a usar o programa de maneira errada. E também tem adultos sofrendo as consequências do uso abusivo do Secret. Um consultor de marketing de 25 anos entrou na justiça depois que um usuário anônimo publicou uma fotografia íntima e mentiras constrangedoras contra ele. Ele nem utilizava o aplicativo quando ele descobriu a foto. Foi um amigo que percebeu. O abalo moral é bastante grande, né? Porque prejudica a pessoa no trabalho, até mesmo a família, enfim, né? Fica uma situação bastante chata. A vítima conseguiu a remoção do post em menos de 12 horas. Mas na ação judicial, ele quer que o aplicativo deixe de ser disponibilizado na internet e que o uso seja bloqueado, mesmo nos celulares em que ele já está rodando. Para a advogada, o Secret infringe as leis brasileiras. Primeiro porque a nossa Constituição garante a liberdade de expressão, mas proíbe o anonimato. Além disso, o texto com os termos de uso e a política de privacidade está em inglês. Para funcionar no Brasil, o aplicativo precisa ter uma versão do documento em português. Este advogado, especialista em direito digital, afirma que pode não ser tão fácil tirar o programa do ar. Os desenvolvedores afirmam que podem apresentar a autoria de qualquer publicação se houver um pedido judicial e que isso bastaria para o programa funcionar no Brasil. Ele pode se manifestar de forma livre, pode continuar utilizando o Secret desde que seja um conteúdo ilícito. Se for conteúdo ilícito, natureza duvidosa, é necessário identificá-lo e o Secret permite essa identificação. Assim como outras redes sociais, o Secret faz muito sucesso no Brasil, principalmente entre os mais jovens. O problema não está no uso do aplicativo, e sim na exposição da própria intimidade e de outras pessoas. Se nas principais redes sociais hoje em uso no Brasil a gente já vê alguns abusos e são redes abertas, eu fico imaginando agora nesse Secret, nesse aplicativo. Tem que banir mesmo, até porque vai contra as leis brasileiras. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é síndrome dos ovários policísticos. Eu não sei o que é isso, mas é por isso que nós vamos trazer aqui para a gente uma ginecologista, a doutora Daniela Gouveia, vai esclarecer tudo. Mulherada, fiquem de plantão, o assunto é diretamente para vocês, então não saiam daí.